Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 3 locais mágicos para priorizar agora, né? Quando a gente fala de local, você tem que entender que na geometria sagrada, né, então existem os espaços, tudo que na verdade a gente enxerga, né, como realidade, faz um sentido numa perspectiva visual, mas ao mesmo tempo você tem que entender que eles representam muito mais do que você imagina. Então imagina uma coisa comigo. Todos os dias você tem hábitos, tem rituais diários. Então, por exemplo, quando você se espreguiça na cama, né? Então boceja, se levanta, você costuma ir pelos mesmos locais. Utilizar as roupas muito parecidas como você usa rotineiramente. Que pode ser um pijama ou mesmo uma camiseta branca, preta, uma camisola, né? Ou às vezes nem roupa nenhuma, né? Então depende, um chinelo ou não. E aí você vai fazer várias coisas dentro da sua casa. Mas perceba que cada ambiente dentro da sua casa tem como se fosse um motivo para ele existir, né? Então, se a gente pensa até no Feng Shui, né? Basicamente, todas as áreas têm um objetivo como se fosse uma significação dentro mesmo da própria prosperidade. Mas imagina junto comigo também que esses locais, ele também podem atrair muita prosperidade, fortuna para você, como também entendimento, podem até trazer, por exemplo, mais saúde, se aqueles locais estiverem em sintonia, né? E aí que a gente vai falar agora em relação à energia, a gente vai falar, por exemplo, o que eles vão representar para você daqui para frente, ao invés de apenas serem meros locais que você frequenta, ou mesmo está passando a sua vida, porque talvez você esteja naquele estilo, eu estou sobrevivendo, Diego, eu não estou nem prestando atenção no que eu estou fazendo. Cuidado, porque na verdade esses locais eles devem preservar você de várias coisas do externo. Eles devem ser usados como se fosse um castelo de proteção, ou até melhor, como se fosse um repositório, né, para você recarregar suas energias diariamente. O primeiro local mágico para você priorizar agora é a sua casa, tá? Entenda que a sua casa não significa que é uma casa, né, física. É a casa, é um apartamento, pode ser um kitnet, pode ser um sobrado, pode ser às vezes uma casa de fundos, né, que você mora, ou mesmo você está morando de Airbnb, não sei, né, você mora num cômodo de uma casa, né? Ou mesmo você mora com seus pais, não sei, com algum parente, então você, em uma certa caracterização, você tem um espaço que você representa como casa. Ou mesmo você não vai ter uma casa agora, né? Uma casa física. E às vezes você está sem casa, você está, em inglês, homeless, está sem casa. Então, mas você tem um local, por exemplo, que você gostaria de chamar como casa. Como que você visualiza isso, tá? Coloca isso para funcionar nesse exato momento. O que essa casa tem que ter? Ela tem que harmonizar tudo que você é, né? E aí, no caso, eu vou tentar usar uma perspectiva mais generalista, né, no caso, porque os exemplos que eu vou dar não vão servir para todo mundo, eu já estou colocando isso na pauta. Mas entenda que, na verdade, as casas, de uma maneira geral, o conceito, né, o arquétipo, a energia, a frequência vibracional, o nível de consciência, vão ter que transmitir aquilo que eu vou passar agora, tá? Alquimicamente. Primeiro de tudo, sua casa é proteção. Ela tem que te proteger, né? E no sentido que de ela pertencer a você, né? Diego, tem que ser uma casa financiada, tem que ser uma casa própria. Ela não é no significado apenas material, mas ela tem uma noção de pertencimento, né? Acontece mesmo pessoas que têm uma casa, um apartamento, mas elas sempre estão com medo. Então aquela casa não passa o quê? Segurança, né? Não é o problema mental das suas emoções, frequência vibracional baixa, medo. Não, não. Você está expelindo isso para fora e a casa, o que é um mero acontecimento não do acaso, mas do seu medo. E aí no caso a casa também não está te protegendo, né? E aí no caso, o que essa casa tem que proteger? Você, né? Então em relação aos ambientes, você sente que são ambientes que te protegem, que estão harmonizados, ou mesmo não está tudo bagunçado? Né? Uma coisa legal que você analisar da sua casa. Onde estão os lixos da casa? Já parou para pensar nisso? Né? Os lixos, porque o lixo, na verdade, é como se fosse uma energia que você vai jogar fora, né? Uma energia negativa, que já foi. Né? Um alimento, é um dejeto, é algo que, na verdade, não mais te pertence. Tanto que o nosso corpo é assim, né? Tem uma entrada e tem uma saída. O que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, né? Então, assim, precisa ir para algum lugar. Então, assim, é uma casa limpa? Se não for, você limpa constantemente? Você tem carinho com os móveis da sua casa? Né? Você cuida de tudo que pertence a essa casa?
né? Então, assim, tem certos móveis que eu dou valor, tem móveis que não. Não é assim que funciona. Você tem que amar tudo, apesar das imperfeições, às vezes que não são do jeito que você gostaria. Ah, Diego, eu gostaria de ter uma televisão assim, assado, eu gostaria de ter uma geladeira assim, eu gostaria de ter um fogão assado. Beleza, todo mundo tem sonhos, principalmente de equipar a casa, às vezes um móvel planejado, sei lá o que você tem na sua cabeça. Mas você tem alguma ideia de gostaria de melhorar, mas esse improvement, essa melhoria, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Nesse exato momento tá desse jeito e é assim que vai estar. Tá. Então você tem que amar do jeito que tá. Entendeu? Todo mundo quer mudar. É que nem trocar de carro, é que nem trocar de roupa, é que nem você, por exemplo, cortar o cabelo, é você, por exemplo, tirar uma coisa para adquirir algo novo. Mas ao mesmo tempo você tem que o quê? Também cuidar daquilo que está dentro da sua casa, do seu apartamento, do ambiente que você vive, né? Pensa também as disposições. Será que eu não posso mudar a disposição dos móveis na minha casa? Perceba que você pode fazer isso sim. Às vezes mudar a cadeira de lugar, a mesa de lugar, o sofá de lugar, a televisão de lugar, a cama de lugar, né? E fora isso, você pode também adquirir objetos que vão também ajudar você a potencializar sua energia, que pode ser desde figuras, né, que para você são importantes, da sua religião, culto, doutrina, mas que eu sempre falo, né, até mesmo pegando geometria sagrada, só procurar na internet, procura, por exemplo, flor da vida, né, árvore da vida, às vezes até mesmo mandalas, né, que podem ser colocadas. Aí, não, na verdade, depende muito do que você gosta, tá? Não tem muito... Eu vou falar uma coisa que vai servir para todos. Depende muito daquilo que você gosta. Se você gosta de mandalas, põe mandalas. Geometria sagrada, acho que para todo mundo vai servir. Às vezes você não tem conhecimento tanto, mas procura, tem quadros excepcionais que são feitos com geometria sagrada que vão poder te ajudar. Por quê? Equilibrar, equalizar, principalmente na sua casa, onde tem que ser um local de proteção. Segundo local mágico para você priorizar agora é seu ambiente de trabalho. Né? Aí depende de pessoas para pessoas. Você pode trabalhar em escritório, como você pode trabalhar de pé, né, o dia inteiro. Às vezes você é uma professora, um professor. Pode ser que, na verdade, você trabalhe no local que é fechado, então você tem insalubridade, periculosidade. Você trabalha com maquinaria, né, tornearia, sei lá. Né? E aí, no caso, exige com que você use até EPIs, né? Então, óculos de segurança, como fala, você vai usar aparelho auditivo, né, para fechar, né, para não ter tanto barulho, assim por diante. O seu ambiente de trabalho tem que ser cuidado. Então, assim, como que ele é? Ele é sujo? Ele é limpo? Você limpa, apesar de que todo mundo não limpa? Você cuida, por exemplo, que a gente poderia dizer do layout da sua mesa, né? Se você trabalha no escritório, não só do seu, até para sua casa vai servir, mas, por exemplo, no seu celular, no seu smartphone, tablet, computador, como que é a área de trabalho? Como que é os aplicativos que você tem? É uma zona organizada, né? Talvez você baixa qualquer aplicativo e tá um monte, tá detonando sua memória, aí você fica trocando de celular. Você sabe o que eu tô falando? Você fica trocando, porque acabou a memória, né? Deleta essas fotos antigas que você não precisa mais. Você sabe que tem um monte de coisa que você precisa dar uma parada, olhar e vai ter que jogar fora. É uma limpeza, né? Isso tem muito na cultura oriental, principalmente na cultura japonesa, que é o 5S, né? Um mecanismo, né, que foi utilizado, criado por eles até depois da Segunda Guerra Mundial ali, onde eles criaram também os conceitos em relação a Kanban, em relação a Six Sigma, Lean Six Sigma, que foi levado para as empresas nos Estados Unidos, né? E hoje tem as normas da ISO de várias empresas por causa disso. Então é uma noção de limpeza do ambiente, né? Até mesmo os japoneses, eles fazem um tipo de limpeza da casa no 31 de dezembro de cada ano, que é o quê? Para jogar tudo fora, né, e ficar só o que você vai precisar mesmo. Faça a mesma coisa no seu trabalho. Às vezes tem um monte de coisa que você não usa, papelada, joga fora, né, e leva esse lixo fora também. Né? E cuidado com os lixos. Eu estou falando isso porque quanto menos lixo tiver na sua casa, no seu escritório, melhor. Né? Teve até uma pesquisa feita com a Honda, numa época. A Honda é uma empresa japonesa e tinha muito lixo. Cada mesa tinha um lixo no ambiente de trabalho. E aí eles fizeram com que os ambientes ficassem só com um lixo. Isso serviu para quê? Para as pessoas jogarem menos lixo. Eles perceberam que, na verdade, as pessoas estavam criando lixo. Mas às vezes tem como você o quê? Pensar antes de escrever ou mesmo imprimir um papel por causa disso. Presta atenção nisso. Às vezes você está sendo uma pessoa que acha que é abundante só gerando escassez. Escassez até mesmo de ideias que não estão te ajudando. Terceiro local mágico para você priorizar agora é o seu oratório, né? E o oratório, aqui não é sentido apenas religioso, não é nesse sentido, mas é um local que você usa para fazer suas preces, como fala, como se fosse uma conexão, né, espiritual que você tem. Aí, independente
do que você use, né? Pode ser deidades hinduístas, cristãs, judias, islâmica, né? Islâmica não vai ter, mas pode ter o Corão, né? O livro, pode ser em relação a alguma escola, né, iniciática, ou mesmo uma maçonaria, vai ter livros, né, de iniciação, pode ter até mesmo algum tipo de ordem, né, iniciática também. Então, assim, colocar nesse ambiente pode pôr velas, incensos, da forma que você quiser. Né? Na verdade, a gente tem também aqui dentro da Alquimia da Mente alguns tipos de manuais que nós utilizamos, né, por causa disso, há anos, né, até mesmo muito vinculado às antigas civilizações. E isso que serve para você o que? Se reconectar. Então é importante por quê? Porque aquele ambiente é seu. É um ambiente de quê? De você se reconectar. Então seria um sentido de você visualmente, materialmente, fisicamente, eu vou tocar naquilo que eu acredito, que é o quê? Espiritualidade, que tem a ver com respiração. Então lá eu vou colocar tudo aquilo que gera a minha liberdade, gera o quê? Eu conseguir entender o meu propósito e cada vez mais expandir. Tá bom? E é independente, você pode colocar também, eu nem falei, mas orixás, né, que tem a ver também com banda, com candomblé, independente do que você colocar, mas coloque do seu jeito. Não tem uma forma que seria a melhor forma, porque cada um tem, né, um entendimento e cada um tem um nível de consciência. Mas por que esses 3 lugares são fundamentais? Porque a partir que você fizer só essas dicas práticas que eu passei, você vai ver que a sua vida vai dar um salto quântico. Porque você vai começar a prestar atenção que esses locais, eles são estratégicos, olha que interessante, para você elevar o seu nível de consciência, porque são os locais que mais você vivencia todos os dias. E, aliás, são os locais que você mais frequenta, né? E o pessoal às vezes fala, não, mas é lógico, a casa é o lugar que eu mais fico. Nananina, não. Né? Pesquisas científicas, você passa de 70% a 80% dos seus anos da sua vida no trabalho, tá bom? Se você quer mais dicas como essa, ou mesmo você quer entender como você pode criar esses ambientes com mais facilidade, clica agora no primeiro link da descrição, que tem um treinamento nosso que vai te ajudar a potencializar a sua energia e entender como você pode reprogramar sua mente para conseguir o que você almeja, tá bom? É só rolar aqui, clicar no primeiro link da descrição, que você vai ser redirecionado para mais um site, e aí lá vai ter mais informações e, logicamente, que a gente quer contar com você aqui desse lado como nosso aluno. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!